Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. E Paulo tem uma preocupação muito grande com esse jovem pastor que vai pastorear a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha falsos mestres, muita perseguição. E Paulo ele vai mostrando a esse jovem pastor Timóteo como ele deve se comportar em cada situação. E neste capítulo 5 de 1 Timóteo, ele vai agora falar dos deveres dos pastores para com várias classes de pessoas, com idosos, com jovens, com idosas, com moças, com viúvas, com presbíteros. Como é que Timóteo deve se comportar frente a essa classe de pessoas? Então veja a preocupação de Paulo para fazer um trabalho digno perante essa igreja. Ele começa dizendo: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai. Ou seja, o idoso, aquele idoso, quando você for exortar, trata ele como se fosse seu pai. Ele está dando assim, uma série de informações úteis para esse pastor, como ele deve proceder. Antes, aos moços, como irmãos, às mulheres idosas, como fosse sua mãe, como a mães, né? A moças, como irmãs, com toda a pureza. Então, aqui ele está fazendo essa classe de pessoas, como é que ele deve trabalhar com cada tipo, no sentido que haja um bom entendimento. Agora ele vai falar das viúvas, da classe das viúvas. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. E aqui ele faz uma distinção de viúvas que já têm uma certa idade e viúvas jovens. E viúvas que têm condições de ter uma família para sustentar e famílias que não têm nenhuma condição. Ele vai fazer uma distinção com relação a essas viúvas. Diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Se tem uma viúva que tem filho, tem neto, e essa viúva deve ser sustentada por esses progenitores, porque ela fez muito pelos filhos, pelos netos. Agora é a vez desses filhos e netos agora fazer a sua parte. E isso agrada a Deus, isso é aceitável diante de Deus. Agora, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Ou seja, você é uma viúva que não tem amparo, ela deve se colocar nos pés de Deus e orar e perseverar em oração noite e dia, né? Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Se você tem uma viúva que se entrega aos prazeres carnais, aos prazeres mundanos, é como se tivesse morrido. Porque ela, em vez de estar orando, em vez de ela estar suplicando a Deus pela sua vida, ela está fazendo coisas totalmente contrariando aquilo que não agrada a Deus. Ele continua no versículo 9. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Ou seja, se você tem condições
de cuidar da viúva, ou seja, o filho, a neta, e não faz, né, por desejo, por desprezo, tem negado a fé, é pior do que o descrente, aquele que não conhece a verdade, aquele que não conhece o evangelho, aquele que não tem amor no coração. Agora vem a situação que não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Agora sim, ele fala a questão de uma viúva que tem 60 anos de idade, que foi esposa de um único marido, né? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Essa pessoa, ela foi uma pessoa de boas obras, serviu ao Senhor, é uma pessoa já de idade, não tem quem cuide dela, e ela criou os filhos, exercendo com hospitalidade, lavando os pés dos santos, socorrendo os atribulados, e viveu na prática zelosa de todas as obras. Essa mulher é uma mulher de Deus. Então essa mulher deve ser cuidada pela igreja. Mas rejeite viúvas novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então, aqui ele faz a distinção, é aquelas viúvas que são novas, que querem casar-se novamente, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa. Aqui ele faz uma distinção, no caso dessas viúvas jovens que vivem perturbando, aquelas que vivem de casa em casa, ociosas, na fofoca, sendo tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Então, esse é o cuidado que ele tinha que ter. Ele, como pastor dessa cidade, e lá tinha muito isso nessa cidade, aqui Paulo está disciplinando Timóteo, como ele proceder. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ou seja, se é de você estar fazendo isso, andando de casa em casa, fofocando, fazendo coisas erradas, se casem, tenha seu esposo, cuide da sua casa, vai cuidar da sua família. Esse é o procedimento que Paulo recomenda que Timóteo devia pregar. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ou seja, muitas dessas jovens, né, se desviaram dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida profana, uma vida sem obediência a Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, se é de fazer isso, que vá, case e tenha uma vida dedicada ao Senhor. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que verdadeiramente viúvas. Ou seja, se tem algum crente que tem viúva em sua família, que ela socorra. Porque a ideia é não sobrecarregar a igreja, porque a igreja tem aquelas que a igreja tem que cuidar verdadeiramente. Aquelas que nós falamos da questão daquelas de idade, que foram pessoas de um só marido, que deram boa testemunho de boas obras. Então, essa igreja tem que cuidar. Mas tem umas que a família tem que cuidar, para não sobrecarregar a igreja. Então, você vai ver que Paulo tinha uma preocupação com tudo, né? Com todos os tipos, né, de classes, de pessoas, né? E ele vai agora falar acerca dos presbíteros. Ele dá vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui ele fala a questão da remuneração daqueles que pregam a palavra de Deus, né? Que devem ser remunerados, porque ele cita até a questão de, em Deuteronômio, não amordece o boi quando pisa o trigo. Ou seja, que ele tem direito a um salário por fazer a obra do Senhor, né?
o trabalhador é digno do seu salário. Então ele vai dizer assim, não aceite denúncias contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele fala de 2 coisas, a questão da remuneração, né, do pastor, do presbítero, e também o depoimento de 2 ou 3 testemunhas contra o presbítero. Esse cuidado que tem que ter de denúncias falsas. Mas o fato aqui é que nós temos que ver é que ele aqui fala na questão de um valor que você tem que prestar conta. O que acontece no dia de hoje é que tem pastores de igrejas que são líderes, que são presidentes dessas igrejas, não prestam contas com ninguém, com a sua membresia, e eles se enriquecem ilicitamente, tá? E não tem uma relação com a igreja no sentido de prestar conta. Esse é o grande problema dos dias de hoje. Mas o fato é que o pastor, se ele não tem emprego, se ele tem tempo integral, ele deve ser remunerado e que essa remuneração ele possa cuidar bem da sua família, não há problema nenhum. Isso é uma coisa correta, como está na própria Bíblia. Não amordace o boi, não amordace o boi quando pisa o trigo. E ainda, ele fala também que o trabalhador é digno do seu salário. Está correto. Agora ele fala a questão da denúncia contra um presbítero, que essa denúncia tem que ser provida exclusivamente por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Porque ali você tinha muitas pessoas querendo fazer o mal. E aí você tinha uma denúncia falsa de ela por si só não sustentaria. Tinha que ser de 2 ou 3 para que isso fosse levado a cabo. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ou seja, ele pede que uma pessoa está em pecado dentro da igreja, que repreenda na frente de todos. Para quê? Para que os demais escutem, certo? E também, certo? Para que os demais venham a temer aquilo que está sendo feito dentro da igreja. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ou seja, ele quer que ele faça isso de forma imparcial, de forma que seja justo, não com parcialidades, com injustiça. Que haja imparcialidade de forma justa perante a congregação, para que ele não tenha, ou seja, ninguém venha falar que ele foi injusto. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, não se torne cúmplice de pecados de outros, conserva-te a ti mesmo impuro. Ou seja, é você entender, acobertar pecado de outros, por questões de amizade, que acontece muito isso hoje, mas a exortação, ela faz parte da prática da pessoa que está envolvida no pastoreio, no presbitério. Ou seja, ele não tem que passar a mão, ele tem que ser verdadeiro. Senão ele está prejudicando a si mesmo. Prejudicando a si mesmo. E ele vai agora dizer, para que você possa conservar a si mesmo puro. E aqui nós sabemos que o Timóteo, o pastor Timóteo, esse jovem pastor, tinha um problema de estômago. E Paulo tinha conhecimento disso. Ele recomenda, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Interessante aqui que Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho com água. E aí havia todo aí um entendimento que o vinho com água, ele causava, ele era útil para enfermidade no estômago, possivelmente
uma úlcera, uma gastrite, ninguém sabe o que é. E Paulo recomenda isso. Você vai ver o quanto era a intimidade de Paulo com Timóteo, que ele chega a recomendar isso, né? E para uns pode ser escândalo, mas ele cita isso como remédio, né? Pela amizade, pelo apreço que ele tem com esse jovem pastor. Ele continua já no versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Alguns são notórios. Tem pessoas dentro da igreja, das igrejas, que são pessoas tidas como homens de Deus, pessoas regeneradas. Mas na realidade não são. A sua prática de vida não condiz com a realidade que ele vive dentro da igreja. Mas ele vai dizer, ao passo que os de outros são mais tarde se manifestam. Vai ter um dia que vai se manifestar. Né? Por quê? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ninguém esconde nada de Deus. Deus tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Ele conclui esse capítulo dizendo, versículo 25, da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Aqueles que fazem obras boas ou más, aparecerão um dia. Deus, ele vê tudo. Se você faz boas obras e ninguém vê, mas Deus vê. E se você faz más obras, tá? Também Deus vê. Então, tudo isso Deus está no controle de tudo. Então, não vos cansei de fazer o bem. E fazer o bem para aquelas pessoas que realmente merecem, que são merecedoras do nosso bem. É assim que ele termina este capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.